segunda parte da manhã, para a segunda mesa do primeiro encontro de jornalismo da ONE Brasil, da Online News Association Brasil, com uma mesa sobre jornalismo e dados. E para essa mesa eu gostaria de chamar o Thiago Mali, que é coordenador de projetos e cursos da ABRAD, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, é sócio da J++, a primeira agência brasileira de jornalismo de dados, e tem passagem pelas revistas Época e Galileu, além do portal Terra. Graduado em jornalismo pela PUC de São Paulo, com pós-graduação pela Universidade de Georgetown. E o André Rosa é doutorando em comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo, onde realiza pesquisa sobre jornalismo de dados. É professor do curso de jornalismo das Faculdades Integradas Rio Branco. Por favor, André, Thiago. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Eu sou o Thiago. Deixa eu ver se eu consigo olhar para a apresentação daqui. Eu sou coordenador de cursos na ABRAD, enfim, como o Rafael falou. Eu vou fazer um panorama um tanto quanto geral nesse curto tempo que temos por aqui, mas pelo sentimento que eu tenho de que quando a gente fala de jornalismo de dados, muitas vezes as pessoas não estão falando da mesma coisa, então vou tentar definir um pouco melhor o objeto que a gente está conversando aqui, daí depois talvez na parte de perguntas a gente consiga discutir um pouco melhor disso. Deixa eu ver se funciona. Funcionou? Tá, eu vou fazer, para fazer isso, enfim, acho que não vou conseguir fazer isso sem um breve histórico. É bom deixar claro, virou um termo muito usado recentemente, jornalismo de dados, um pouco hype, mas é bom deixar claro que usar dados de maneira sistemática no jornalismo não é nenhuma novidade, acontece faz muito tempo. Nessa maneira metodológica e sistemática, pelo menos desde a década de 50 e 60 nos Estados Unidos, vocês têm aí repórteres pegando emprestadas técnicas da estatística, das ciências sociais e aplicando a matérias para ganhar mais contexto, para ganhar mais profundidade. Então você tem, desde o início, quando você tem, por exemplo, projetar o resultado de eleições, algo que virou super comum para a gente, né, as pesquisas, como matérias que vão se aprofundando mais no assunto, vão desenvolvendo mais no assunto. Nos anos seguintes você vai tendo isso até culminar na década de 70, com algo que começa a ser chamado de jornalismo de precisão. O jornalismo de precisão é uma espécie de contraponto ao muito mais conhecido New Journalism, aquele jornalismo que pega técnicas da literatura, aquele jornalismo que pega uma carga de subjetividade muito maior e emprega dentro do texto para criar uma relação mais forte com o leitor, para criar uma leitura mais fluida. O jornalismo de dados, enfim, muito menos conhecido na época, ele vai numa direção razoavelmente, que a gente pode dizer, oposta, né? Ele, em vez de incluir técnicas subjetivas, ele prega uma espécie de objetividade muito forte ali, e desde o início se preocupando com uma abordagem que se propõe científica sobre o fazer jornalístico. Então a gente começa a buscar métodos e técnicas da academia para lidar com a informação que a gente vai publicar dentro das nossas matérias. É claro que isso na época é algo bem restrito, né? Porque você imagina, na década de 70 e 80 você não tinha computador como você tem hoje. Os computadores eram aqueles cachotões, né? Os mainframes, furando cartão e tal, você só tinha acesso a computador em universidades, centros de pesquisa, grandes empresas públicas ou privadas que tinham acesso a esse tipo de coisa. Poucos jornalistas conseguiam usar esse poder da computação para fazer suas matérias, então foi um grupo muito de elite, um grupo bem centrado que fazia isso nesse período. Isso foi evoluindo até que no final da década de 80 a gente tem o primeiro grande marco do jornalismo de dados, que é uma reportagem do Bill Dashman,
que, enfim, no Atlanta Constitution, que está ali mais ou menos, talvez vocês consigam ver, onde ele pega e aplica técnicas de estatística, técnicas das ciências sociais, essas técnicas do jornalismo de precisão, a uma questão muito interessante, que imagina como se vocês tivessem uma Caixa Econômica Federal lá do estado da Geórgia, de Atlanta, ele pega tudo que foi dados, registros dos empréstimos, né, dos pedidos de financiamento imobiliário das pessoas que queriam comprar a casa própria. Então ele começa a comparar, ele controla por uma série de variáveis, como a gente chama, e ele vê que, enfim, você tem uma série de variáveis que podem, talvez, prever se o cara vai receber o empréstimo ou não. Por exemplo, quanto que ele recebe o salário, aonde que ele mora, nível educacional, enfim, profissão do cara. Só que daí ele vê que uma variável que não tem nada a ver com, não deveria, pelo menos ter nada a ver com isso, prevê de maneira significativamente consistente se o cara vai receber o empréstimo ou não, que é a cor da pele. Então ele pega e vê que todas as outras variáveis controladas, o cara tem o mesmo nível de renda, morando mais ou menos perto, pedindo o mesmo tipo de empréstimo, se o cara for branco, se a pessoa for branca, ela tem uma chance extremamente aumentada de conseguir que esse empréstimo seja aprovado em relação a uma pessoa negra. Então, voltando ao paralelo que a gente está fazendo com o Neil Jones, ele pega um assunto que é eminentemente tratado normalmente de forma subjetiva, que tem a ver com o sentimento das pessoas, tem a ver com as pessoas se sentem tratadas, aí ele consegue, de uma maneira contundente, mostrar que existe sim um viés racista naquela época na concessão de empréstimos para moradias, enfim, e ganha o prêmio Pulitzer por conta disso. Então, isso é o primeiro grande marco que a gente tem do jornalismo de dados, ainda na época chamado de jornalismo de precisão. Isso só vai chegar aqui no Brasil, na verdade, na década de 90, né? Você tem alguns instrutores dos Estados Unidos mesmo, alguns instrutores do México que vêm aqui para o Brasil e treinam uma primeira geração de jornalistas do Brasil nisso que na época passa se chamado de hack ou CAR, né, a reportagem com auxílio do computador, quando você pega, por exemplo, alguns pioneiros na editoria de política da Folha de São Paulo, o Fernando Rodrigues, o Roberto Toledo, no Jornal do Brasil com o Mário Rosa, eles começam a aplicar esse tipo de técnicas para fazer uma tese, inclusive alguns dos escândalos, para quem é mais velho aqui como eu, talvez se lembre, do governo Collor, eles foram fruto de trabalho do Mário Rosa ali no Jornal do Brasil com o jornalismo de dados, os escândalos da Rosane Collor, ex-primeira-dama, enfim. E daí você tem, com os computadores entrando na redação, né, que aqui a gente está falando de década de 90, paulatinamente a gente vai aplicando algumas dessas técnicas de planilha, de tabulação, de análise de dados ao dia a dia, ao fazer jornalístico. E na década seguinte de 2000 quando você tem muitos desses pioneiros dentro do Brasil, eles se reúnem, não exatamente por causa do jornalismo de dados, mas tem a ver com isso, eles fundam a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que eu estou representando aqui, e, enfim, tem como um dos pilares, uma das missões iniciais, já em 2002 para 2003, quando a Abrage surge, é exatamente disseminar o treinamento no Brasil, enfim, ensinar outros jornalistas a usar essas técnicas agora que a gente tem um acesso um pouco aumentado às bases de dados. Então tem muita coisa interessante que dá para fazer com isso e desde então a Abrage tem treinado, enfim, já treinou milhares de jornalistas nisso no Brasil. Inclusive, essa matéria que vocês estão vendo ali, os homens de bens da Alerj, é a primeira matéria feita com dados, né, com esse, que a gente pode chamar de jornalismo de dados, uso sistemático de dados no Brasil, que vence um prêmio ESSO, uma matéria de 2000, vence o prêmio ESSO de 2004, é uma matéria da Angelina Nunes, uma das fundadoras da Abrage, depois foi presidente também, onde ela mostra que numa época de investimentos muito ruins, muito difíceis no Brasil, todo investimento dava um retorno negativo, muito pouco retorno, o melhor investimento que você podia fazer era se eleger deputado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que daí, na média, os bens deles acabavam tendo uma subida muito grande, mais do que dobravam, e daí ela mostra, ela cria, na verdade, um padrão de matéria que depois vai ser atrapalhado pelos próprios políticos, né? Porque hoje em dia você analisar a evolução patrimonial dos candidatos, declaração de bens, é super complicado, simplesmente porque eles, não vou dizer mentem, mas eles não colocam, eles não atualizam os dados, eles colocam dados
não atualizados, muitas vezes não chegam a não declarar já preocupados com essa reação dos jornalistas. Então, tem uma coisa interessante que eu acho que para a gente entender o que eu estou falando de jornalismo de dados aqui acontece, é que conforme a gente vai avançando e chegando mais perto dos tempos atuais, você tem algo que para muitas pessoas parece um crescimento paulatino. Então a internet vai se aprofundando, você vai tendo mais gente, você vai tendo mais base entrando na internet, e daí o jornalismo de dados vai se sofisticando. O que é uma narrativa mentirosa, isso não acontece. Na verdade, você tem uma série de iniciativas da sociedade civil cobrando uma abertura de dados maior dos governos, não só no Brasil, no mundo inteiro isso acontece. Aqui no Brasil também a gente teve isso. E a primeira grande resposta que é dada a isso é em 2009, quando o governo Obama decide abrir. Um dos primeiros atos do Obama no governo é criar o data.gov, um grande repositório de dados. Tudo que não é, em tese, tudo que não é sigiloso, não é classificado, é colocado nesse repositório de dados que pode ser acessado por qualquer cidadão americano e, obviamente, está na internet por qualquer um. Isso é seguido por vários outros países. Você tem ali o Reino Unido logo depois abrindo seus dados, Austrália, Nova Zelândia, enfim. Existe uma onda mundial de abertura, de transparência de dados públicos, e o Brasil, com algum atraso, como sempre, em 2012, sanciona a sua lei de acesso à informação. Então, a gente começa a ter, de uma hora para outra, uma quantidade muito grande de dados abertos na internet. Então, não é algo gradual nem paulatino. Você tem um espaço de tempo curto, de 2, 3 anos, uma abertura gigantesca de dados em todos os países do mundo, e daí de uma hora para outra o jornalista se vê com uma mina de ouro em termos de informações. A gente está falando de informação de órgãos públicos, salário de servidores, quantidade de servidores, quanto que eles gastaram nisso, quanto que eles gastaram naquilo. Obviamente uma mina de ouro para jornalistas, e daí você passa de uma era de escassez, onde os veteranos do hack se agarravam às poucas planilhas que conseguiam, extraíam até a última gota de informação dali, porque não era algo recorrente, para uma era de abundância, onde você tem muita informação à disposição. E é claro que a gente tem muita coisa ainda que precisa ser aberta em termos de informação. Vocês podem lembrar da polêmica recente em relação à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que ainda se nega a abrir um monte de informação. Mas o que a gente já tem de bases de dados abertas na internet hoje no Brasil é muito superior à capacidade que temos enquanto jornalistas de investigar. Tem muito mais base aberta do que jornalista investigando isso hoje. Então, a passagem dessa era da escassez para a era da abundância também traz uma mudança na narrativa, nas possibilidades de narrativa. E o que eu digo por isso é que você começa a ter algumas possibilidades antes muito difíceis de contar histórias mais customizadas e histórias e narrativas que sejam nas quais o próprio usuário, o próprio leitor participe. Tem um exemplo, ele é antigo, pessoal, mas eu acho que é o melhor exemplo que eu conheço disso, que é esse daqui. Isso daqui é um infográfico criado por uma das infografistas mais talentosas. Infelizmente eu não vou conseguir produzir aqui a versão do aplicativo na internet, mas dá para você ir mexendo nele. Uma das infografistas mais talentosas da nossa geração, que é a Amanda Cox, do New York Times, e daí ela faz, isso daqui é a crise econômica dos Estados Unidos, né? Então vocês podem ver, eu não sei mexer direito nisso aqui, deixa eu ver, sei sim. Aqui você tem uma história que todo mundo deu, né? O crescimento da taxa de desemprego durante a crise nos Estados Unidos, uma curva ascendente. Legal, isso é uma coisa, informação relevante, interessa a todo mundo, muito bacana. Só que o que, de novo, essa era da abundância de dados e você ter acesso aos microdados da pesquisa, a tudo que foi feito para tabular isso, dá de possibilidade, é algo um pouco maior, e a Amanda Cox, com outros infografistas do New York Times, percebe. Então, aqui, se vocês olharem direitinho, tem um sistema de consulta. A taxa de desemprego para todos os cidadãos dos Estados Unidos é 8,6%. Mas, infelizmente, eu não consegui fazer aqui a aplicação na internet, mas, por exemplo, se você consulta para os negros de 15 a 24 anos que não têm segundo grau, a taxa de desemprego é 42,7%. Ou seja, por eu ter uma abundância de informações, além de informar para o leitor a taxa de desemprego geral, eu tenho a possibilidade de acrescentar muito mais profundidade, dar uma informação muito mais interessante para quem pertence a esse grupo socioeconômico aqui, que de fato é muito mais interessante para ele saber, nossa, quase metade das pessoas que estão
na minha situação, estão com desemprego. O infográfico, enfim, é uma pena não poder mostrar interativamente, mas vocês veem essas várias outras linhas embaixo, cada uma corresponde a um grupo social, enfim, de acordo com cor da pele, com idade, com educação. Então, você tem a possibilidade, que não é dada a priori, de contar diferentes histórias com uma mesma aplicação e a possibilidade que o leitor conte a história que ele quer saber para ele mesmo. Então, você tira um pouco o jornalista do pedestal de narrador único, né, de única fonte de informação, e coloca o leitor dentro dessa parte, inclusive, da narração. Você ressignifica um pouco o papel do jornalista. A gente tem uma série de exemplos disso acontecendo no Brasil e no mundo. Só antes, eu tenho um outro exemplo bacana que eu acho que vale falar, que não está, a imagem não está aqui, mas é uma matéria interessante da BBC, que eles fizeram também no afã da abertura de dados ali no Reino Unido. Eles pegam a base de dados inteira como é que chama? Da avaliação veicular. Tem um outro nome para isso. Lembra, aqui em São Paulo teve isso na época do Kassab. Inspeção veicular, exatamente. Na época do Kassab teve isso aqui, que, enfim, você avalia o carro, vê se ele atende a certas normas, né, de poluição, de poluentes e tudo mais. No caso ali da inspeção veicular do Reino Unido, ela é até mais rigorosa e avalia uma série de outras coisas. E depois de muita briga por lei de acesso à informação, a gente acha que só aqui no Brasil a gente tem dificuldade de fazer matérias com dados que às vezes os servidores não revelam. Mas depois de muita briga com lei de acesso à informação, eles conseguiram os dados aí e fizeram uma matéria muito relevante, que quais são os modelos de carros que após 3 ou 5 anos de uso, de você comprar o carro, mas dão um problema na avaliação veicular, mas são rejeitados, né, reprovados na avaliação veicular. Então eles pegam e fazem uma grande matéria, que foi BBC Rádio, BBC Web e BBC TV, juntos eles fazem uma matéria de uma repercussão muito grande naquele momento no Reino Unido. Só que algo de interessante acontece, que eles pegam os 10 piores carros, os 10 melhores, como nós faríamos certamente, né, com um mindset ainda de mídia de massa, né? E junto com a matéria no site, eles falam, pô, eu tive tanta dificuldade para conseguir essa tabela, vou deixar aqui para quem quiser baixar essa planilha. E daí, na seção de comentários, você vai descendo a seção de comentários no site, você vai encontrando uma série de histórias interessantes de leitores que baixam a planilha e falam, pô, o meu carro não está entre os 10 piores e não está entre os 10 menos reprovados, mas ele está em 20º tanto, o meu modelo. Então, pô, meu modelo até que é bom. Daí o outro leitor, eu consultei aqui o meu carro, ele está um pouco mais para baixo, também não está na lista ali dos piores e dos melhores, está um pouco mais para baixo. Um outro leitor vai e cria uma aplicação, uma mini aplicação bem simples, onde você pode pegar, digitar o nome do seu carro e ele a aplicação relaciona ali em que posição o carro está em relação a todos os outros ali. Isso parte do leitor. Então você tem algo que começa a virar uma praxe no jornalismo de dados também, de você publicar a sua base, né? Você deixa o leitor ver o caminho que você fez ali, você possibilita que o leitor cheque o seu trabalho, você possibilita que o leitor acrescente novas visões e novas perspectivas ao seu trabalho. Isso tem sido feito e, obviamente, vocês devem se lembrar de outras aplicações que já usam isso em diferentes sites do Brasil. Hoje eu destaco algumas aqui que são muito interessantes, que é o Vazômetro. Para quem não conhece, vale a pena consultar, que o Estadão Dados fez. No Brasil, a aplicação mais interessante de jornalismo de dados com essa pegada de interatividade, onde você vai consultando os infiéis, né, da base do governo, enfim, no último governo, um prato cheio para qualquer tipo de consulta. E o InfoAmazônia é um outro grande destaque que a gente tem de jornalismo de dados no Brasil, que aí já de uma iniciativa um pouco mais independente, vem junto com uma ONG chamada o ECO, que daí você vê a pressão em cima da Amazônia legal de várias maneiras, né? São mapas que você vai cruzando, então vai vendo conforme as estradas vão sendo abertas, o gado vai sendo colocado em algumas regiões, as pequenas centrais hidrelétricas, como tudo isso tem um impacto no desflorestamento, né, da Amazônia. E daí, enfim, essas iniciativas vão acontecendo, então você tem
O que muitos que fazem isso comentam da mudança do nome, né? Que antes a gente falava de jornalismo de precisão, reportagem com auxílio do computador, a mudança para jornalismo de dados embute essa noção de interatividade, onde o leitor possa também contar a história para si mesmo. A gente tem isso no Brasil ainda de uma maneira, embora temos algumas iniciativas bacanas, ainda de uma maneira muito embrionária. Dá para fazer muito mais, na verdade, do que tem sido feito por aqui. Tem o Siga o Dinheiro, que foi do Estado Dados, também uma iniciativa bacana para você consultar as empresas, as maiores doadoras, né, da última campanha eleitoral. Enfim, o que eu acho interessante destacar é algo que já aparece nos primeiros trabalhos de jornalismo de precisão, no próprio livro Precision Journalism, do Philip Meyer, que é a relação mais científica, e o Assange também, um tempo atrás, criou uma terminologia para isso, chamando de jornalismo científico, não no sentido de cobrir ciência, mas no sentido de aplicar métodos da academia no fazer jornalismo. Então, quando você publica a base de dados que você usou para chegar a tal conclusão, quando você deixa que o leitor verifique as coisas, explore as notícias e acrescente coisas ali, você está num paralelo com a academia, colocando as suas fontes, colocando a sua metodologia, deixando que haja uma revisão dos pares. A gente pede sempre muita transparência, e tem que pedir mesmo para o governo federal, mas se acrescenta uma camada de transparência ao próprio fazer jornalístico, que ele se abre para o escrutínio também da sociedade. Isso é algo que começa a ser feito em várias iniciativas de jornalismo de dados, e está em linha com o que a gente tem de mais interessante nesse momento nessa relação principalmente de interatividade, de possibilidades de narrativas criadas pelo leitor. Daí vocês podem perguntar, pô, mas e o old school, né? Os jornalismo de dados do jornalismo de precisão, cruzar um monte de tabela, de base de dados, usar software de estatística, tal, não tem mais sido feito? Tem sido feito, e agora a gente tem muito mais possibilidade de fazer isso também. Isso daqui que vocês estão vendo na tela é um exemplo de uma iniciativa independente nos Estados Unidos chamada California Watch. Enfim, eles fazem cobertura de vários temas ali no estado da Califórnia, né, nos Estados Unidos, e eles receberam, dentro da temática de saúde que eles também cobrem, uma denúncia do Sindicato de Trabalhadores de uma rede de hospitais ali. Eles chegaram, o seguinte, o que está acontecendo aqui, tem essa rede de hospitais aqui, ela está fazendo a prática de upcoding. Upcoding é tipo, pô, eu cheguei no hospital, tinha um resfriado, o cara me deu uma pastilha e me mandou embora, só que daí no registro do hospital ele falou, olha, tratamos aqui uma pneumonia. Daí ele vai lá e cobra do SUS o dinheiro de ressarcimento de pneumonia, que é muito mais do que a pastilha que ele me deu para o meu resfriado ou algo do tipo. Isso funciona nos Estados Unidos também com o Medicare, não estou falando do SUS, mas é o Medicare nos Estados Unidos. E, enfim, existia essa denúncia que eles estavam pegando doenças e classificando elas na hora de cobrar do governo, dos repasses do governo dos Estados Unidos, como muito mais graves do que eram. E daí, enfim, eu tenho certeza que em 90% dos casos, a gente, a receber esse tipo de informação, iria de duas uma, ou não publica, porque é uma denúncia e você não tem muitos elementos para ter certeza a partir disso, ou então faz aquele famoso jornalismo declaratório, né? Então, o sindicato dos funcionários diz que o hospital pratica o upcoding, o hospital, outro lado, nega, fala que isso é um absurdo, nunca existiu. E daí você deixa o leitor no meio do tiroteio sem saber nada, sem saber se tem algum fundamento a denúncia ou não. O que essa galera do California Watch fez? Por conta da possibilidade de abertura de base de dados, eles conseguem, vão atrás dos registros de hospitais naquela região da Califórnia. Num período de alguns meses, eles pegam todos os registros de internações e de doenças, cobranças ao Medicare, né, repasso do Medicare ali, naquele momento de todos os hospitais. Então, é muita informação, isso é muito dado, não é pouca coisa. Eles usam alguns softwares um pouco mais pesados de estatística, né, Stata, SAS, etc. Mas o que eles conseguem perceber a partir da análise desses dados? É que existia, de fato, uma ocorrência muito maior de certas doenças específicas naqueles hospitais da rede que estava sendo
denunciado. Então, tem uma doença que eles destacam ali, está aí na tela, chama kwashiorkor, que acontece normalmente em países pobres, com desnutrição na África. E naquele hospital estava acontecendo uma incidência, uma frequência daquela doença 70 vezes a frequência que tem nos hospitais de toda a região da Califórnia. Ou seja, ou existia um buraco negro ali para só naqueles hospitais aparecerem pessoas com essa condição raríssima e que pagava muito bem, era muito bem ressarcida pelo Medicare, ou era mutreta, né? E, enfim, ficou muito difícil de se argumentar que era alguma outra coisa, que senão teria que ter um estudo científico, né? O que acontece aí? E, por fim, a rede de hospitais ela admitiu que estava fazendo upcoding, teve que pagar uma multa milionária, e você tem esse jornalismo de dados old school ali conseguindo hoje, com essa montanha de bases de dados que a gente tem à nossa disposição, se aprofundar e ir atrás da apuração de notícias que talvez em outros tempos não conseguiríamos apurar direito, que a gente não conseguiria ir atrás desse tipo de coisa. Daí, enfim, só vocês já conhecem, obviamente, mas para lembrar, um caso de jornalismo de dados old school, embora seja super novo também, são os Swiss Leaks e o Panama Papers. O Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo, ele basicamente é a prática dessas grandes técnicas da época do jornalismo de precisão, aliadas a novas técnicas de modelos relacionais, enfim, de bases de dados ali. São bases de dados absolutamente gigantescas, enfim, tem muito jornalista ali analisando aquilo, então eles conseguem, com alguns softwares, reunir as relações entre as pessoas que têm uma empresa offshore aqui, que têm uma propriedade aqui e ali, e permitem que essas dezenas, centenas de jornalistas do consórcio pesquisem ali dentro para conseguir obter as informações. Isso também é um exemplo de jornalismo de dados old school. Ali. Você tem, não é algo exatamente fruto da interação do usuário, como a gente colocou aqui, o usuário construindo a própria narrativa, mas é algo que ainda mantém essas possibilidades de análise de bases de dados gigantescas, com um plus agora de você ter esses vazamentos muito maiores. É isso que eu queria falar, o tempo é curto aqui para a gente, enfim, eu deixo só 2 convites finais ali, se vocês se interessam pelo tema, tiverem interesse, a gente tem cursos na Abrage que a gente faz online e presenciais sobre isso, onde a gente continua fazendo esse treinamento, faz parte das missões da Abrage, está nesse site, e convido a todos aqui também, que eu imagino que seja do interesse de todos vocês, para participarem do congresso também da Abrage, que acontece agora no final de junho, onde a gente vai ter uma série de workshops também relacionados a jornalismo de dados, entre muitas outras coisas de discussão do jornalismo. É isso, espero não ter falado tempo demais aqui, não estourado nada. Desculpa. Agora sou eu. Muito bem. O assunto jornalismo de dados é tão interessante que dá a sensação de que só aqueles cidadãos muito cabeça louca, muito nerds, são aqueles que conhecem minimamente matemática, que ainda brincam no Excel, que sabem o que significa echo, date, um ponto de interrogação e outro ponto de interrogação no fim, entende? Isso é PHP, entre outras coisas do tipo, que vão lidar com esses assuntos. E o Thiago deu aqui uma visão bem específica sobre o que a gente entende, ou boa parte da comunidade entende por jornalismo de dados ou prática de jornalismo de dados. O convite que eu faço para vocês é: abram um pouco mais a mente. Reconheçam que, por mais que a gente esteja identificando por meio dessas práticas uma forma de se fazer o jornalismo que dialoga com práticas do passado, mas não passado no sentido pejorativo, passado em razão das formas de se fazer jornalismo. Vamos pensar em perguntas novas, vamos pensar em questões novas, talvez coisas que a gente não imaginaria que pudessem ser feitas a partir da relação que existe entre dado e computação, entre outros elementos. Uma das perguntas possíveis tem a ver
fato do apresentador não saber fazer o texto. Uma das perguntas tem a ver com algo que provavelmente vocês já devem ter acompanhado. No finalzinho do ano passado, teve uma barragem aí no interior de Minas Gerais que caiu, talvez vocês, não sei quantos lembram dessa história, enfim. Uma história recente e tal. E teve uma polêmica muito grande nas redes sociais de que, em algumas situações, dava a sensação de que a grande imprensa estava praticamente servindo como conduzindo as histórias que a própria Samarco estava jogando na rede. Tipo, como é possível a gente não ouvir outros lados? Como é possível a gente não saber ou contar a história direito? É como se a própria assessoria de comunicação da Samarco estivesse envolvida com a grande imprensa. Tanta gente passando fome, tanta gente morrendo em Paris e a gente aqui não sabe discutir isso direito, enfim. Há um discurso, uma narrativa muito forte em razão, por exemplo, de coberturas direcionadas para um lado ou para outro. Quando eu peço para vocês, vamos perguntar, vamos tratar a coisa de um jeito diferente, e se nós tivéssemos acesso a uma base de dados com todas as publicações feitas, não só pela grande imprensa, quanto por veículos locais que trataram desse assunto, e pudesse fazer uma aplicação de um algoritmo, uma aplicação de algum software que pudesse pegar alguns conceitos, algumas palavras e relacionar com outras, para identificar determinada palavra, determinado termo está mais associado a uma ideia, outro determinado termo, determinada palavra está ligado a outro. Pode passar para mim, por favor, Rafael? Talvez eu não consiga fazer isso aqui. Aí, bom, André, você está me dizendo isso aqui? Sim, estou dizendo isso aqui. Eu posso perfeitamente usar uma base que já existe, criar um algoritmo, criar um sistema que possa fazer uma comparação por meio de algumas palavras, alguns eventos, alguns nomes, identificar governo, Dilma, Ministério X ligado a determinados elementos, ligado a determinados conceitos, Samarco, barragem, pessoas ligados a outros elementos, aplicar análise de redes sociais, aplicar outros métodos e criar inferências formais a partir desses pontos de vista. Não necessariamente contando a história que eu acredito que vai colar. Vou utilizar, por conta disso, sistemas. Utilizar, por conta disso, máquinas, softwares que possam me ajudar a fazer essa tarefa. A gente está tão preocupado em lidar com a apresentação do nosso conteúdo que a gente esquece dos ingredientes. Quando a gente pensa que André, como é que você conceitua, então, o jornalismo de dados? De uma forma muito simplificada, mas que acaba criando um guarda-chuva imenso de possibilidades, o jornalismo de dados implica em utilizar os ingredientes para contar uma história apresentada de forma decente. E para alguns desses casos, esses ingredientes são misturados por meio de máquinas, por meio de softwares, além, obviamente, das formas tradicionais que a gente utiliza para contar histórias. Boa parte do que a gente ouviu até aqui, boa parte das ideias dos empreendedores, como o Sérgio mencionou na mesa inicial, tem uma preocupação muito grande na apresentação, talvez nem tanto em relação à origem dos dados, à origem dos ingredientes e como a gente pode misturar isso. Talvez a preocupação maior, me corrigindo, seja a última, a de consumo. Estamos muito preocupados em fazer com que as pessoas comam qualquer coisa que a gente entregue. E é engraçado a gente falar em dados e muitas vezes a gente fica muito maravilhado com infográficos, visualizações, quando na realidade a visualização pode ser perfeitamente aquele creme muito... Quem já tentou, papo de bolo, né? Tentou pegar aquele cupcake no meio da padaria, foi ver, nossa, que coisa legal, mordeu, nossa, não era nada daquilo. Visualização de dados muitas vezes pode significar esse gosto amargo na boca a partir de um ingrediente que eu não sei a origem. Entende? Bom, estamos cercados por dados, por todos os lados. Se a gente pensa em jornalismo de dados a partir da lógica óbvia e mais comum, como o Thiago mencionou, de dados abertos, produzidos por entidades governamentais, dados cujas fontes podem representar outras maneiras de criar esse tipo de relacionamento, a gente esquece que nós, profissionais de comunicação, também produzimos dados. Você em casa, quando vai para o Twitter, aliás, só eu estou tweetando hoje aqui, o Twitter virou old school, produz também uma infinidade muito grande de dados e que muitas vezes acabam se perdendo. Entre vários outros exemplos que na prática correspondem a um universo de dados que muitas vezes a gente não tem ideia de como a gente pode lidar com isso. Muitas redações, no entanto, como o próprio Thiago já mencionou, já perceberam
a importância não só dos dados governamentais, como os dados produzidos pelos próprios usuários, entre outras formas de se fazer isso. Eu dei um print aqui da tela de um e-book do Guardian chamado Facts Are Sacred, fatos são sagrados, tá? Sacred. Bom, perdão pelas minhas pronúncias de inglês. Onde basicamente eles fazem aqui uma varredura de como o Guardian entende a utilização de dados. O livro é do Simon Rogers, que até esses dias era do Guardian, onde está no Twitter, né, produzindo visualizações e falando de narrativas por Twitter. E parte desse conteúdo está ainda no Guardian. Vocês podem navegar por Facts Are Sacred, fatos são sagrados, para ler a respeito de algumas experiências que o Guardian faz. Não só o Guardian, outras redações começam a entender dados não só no que diz respeito à produção de histórias, mas também a outras possibilidades. Está péssima a leitura, mas eu vou descrever para vocês. A Globo.com talvez seja no Brasil o lugar em que mais invista em equipes multidisciplinares entre pessoal de redação, pessoal da produção de conteúdo e profissionais da área de computação, né, e engenharia. A descrição dessa vaga para Data Scientist tinha vaga aberta em Porto Alegre, no Rio, entre outros requisitos, depois eu posso mandar para quem tiver interesse, se alguém se aplica, além de conhecimentos estatísticos, além de conhecimentos em softwares, também ali há uma preocupação em, por exemplo, entre outros atributos, em teste AB. Se vocês, quem é do mercado, quem já lidou com isso no dia a dia, sabe que basicamente teste AB, de uma forma simplista, significa eu vou criar uma página com uma característica X, vou criar uma outra página com uma mudança de característica, como por exemplo a cor de um botão. Eu vou criar um call to action para um botão vermelho e um call to action para um botão verde, e faço isso para uma amostra, envio, por exemplo, um e-mail para uma amostra parecida, e vejo qual dessas páginas teve uma reação maior, quem clicou mais no verde, quem clicou mais no vermelho, para ter uma decisão tomada. Vou colocar, portanto, o botão vermelho. É engraçado que a gente não pensa nisso no dia a dia. Muitas vezes é o dono que decide, né? O botão vai ser vermelho porque eu quis um botão vermelho. Na verdade, tanto a Globo.com quanto o Washington Post, que é outra referência nesse lugar aqui, começa a utilizar dados não só para produzir matérias, mas para identificar comportamentos dos usuários por meio desse tipo de avaliação. Bom, por mais que a gente entenda que essa figura seja meio Frankenstein, e às vezes a gente acha realmente que na redação a figura precisa ter várias dessas habilidades juntas, eu como professor fico muitas vezes questionando as novas, especialmente as novas grades dos cursos, os novos eixos dos cursos de comunicação, onde o cara tem que entender de programação, ele tem que entender de geração, de instrumentalização, produção de material multimídia. A Simone mencionou hoje também a questão de entender editais de fomento, então ele tem que ter formação jurídica também para poder entender um edital, para poder montar um projeto de forma mais interessante. É praticamente o super-homem, né? Só que sem os superpoderes, sem vir de Krypton. Claro que esse tipo de situação até faz sentido e eu, de certa forma, modéstia às favas, me considero parte hacker, parte jornalista, por gostar desse tipo de assunto, por entender minimamente de programação, mas reconheço que não é para todo mundo. Reconheço que cada um aqui, inclusive, tem suas próprias habilidades e pode perfeitamente desenvolver essas habilidades. A nossa grande habilidade é a do diálogo, no entanto. A nossa habilidade do diálogo permite que não necessariamente eu seja esse jornalista 2.0. 2.0 é um rótulo bonito, né? Mas que eu consiga, dentro do meu perfil, conversar, dialogar com gente do desenvolvimento tecnológico e criar equipes multidisciplinares. A gente fala tanto em multidisciplinaridade na comunicação e não faz, né? Aliás, quem já lidou com redação já percebeu muitas vezes o quão complicado é conversar com a equipe de desenvolvimento e conversar com a equipe de design. Não tem diálogo, é como se a gente fosse parte de pequenas ilhas, né? Essa talvez seja a primeira barreira. Bom, quando a gente fala em jornalismo de dados, o Thiago já falou, não é nada novo. O Philip Meyer, que o Thiago mencionou, utilizava um mainframe desses, um IBM 360, para fazer os seus trabalhos. Tá? Isso é 67. E por mais que a gente perceba que não é uma coisa nova, e está fácil, né? Enfim, não só a Brage, e tem um material muito legal, mas se você jogar no Google,
visualização, infográficos, informações um toolkit para jornalistas, você encontra com muita facilidade. Há ainda uma outra questão que tem muito a ver com esse volume de dados, com esse volume de informação. A quantidade de conceitos. O que a gente chama, afinal, de jornalismo de dados? O que a gente chama de... Eu vou pular isso aí, depois a gente fala. O que a gente chama de jornalismo de dados? O que a gente chama de jornalismo de precisão? A ideia do Philip Merrill como jornalismo de precisão é que dá origem a boa parte dessas iniciativas, que inclui a diferença do Precision Journalism para o Computer Assisted Reporter, o HAC, é de que a ideia do Precision Journalism se limita à lógica científica, aquela que basicamente você utiliza das ferramentas estatísticas. O HAC entra com o computador propriamente dito. E o Data Journalism, que é o nosso assunto, engloba outras 3 buzzwords muito simpáticos que, enfim, nós da academia adoramos tentar quebrar ou conceituar. A da esquerda, o Database Journalism, tem uma autora chamada Suzana Barbosa, da UFBA, que desenvolveu um paradigma chamado jornalismo digital em base de dados, que talvez seja a autora no Brasil que melhor dialoga com essa questão. E o slide anterior, só para pontuar, é o Prêmio Pulitzer de 2016. Foi um dos prêmios Pulitzer de 2016, é uma base de dados do Washington Post, onde você confere as pessoas que morreram nos Estados Unidos por confrontos com a polícia. E é uma base que utilizou N fontes, tanto as próprias matérias quanto dados abertos da Polícia Norte-Americana, para montar uma visualização também naquele molde que o Thiago mostrou para vocês, utilizando queries, consultas a partir de determinados vetores. No Brasil seria 35 mil. Oi? No Brasil seria no mínimo 35 mil. Quer dizer, contando a avaliação internacional, né? Você disse 35 mil mortes? Então, contando a avaliação internacional, né? Porque o Alexandre de Moraes faz outra conta aqui em São Paulo. O Data-Driven Journalism, que tem muito a ver com o que o Thiago mencionou, é aquele lugar onde tem muita gente do jornalismo que vê com o nariz torcido essa coisa de abraçar uma quantidade muito grande de dados e identificar os padrões, ou as coisas fora do padrão, aquela doença que não deveria estar ali, aquele carro que não deveria estar com aquele indicador acima ou abaixo, etc. E a buzzword do momento, a última buzzword do momento da última semana, está ali embaixo do Computational Journalism, né? que não deixa de ser uma evolução de todos esses conceitos. Na prática, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte: vamos aplicar as lógicas da ciência da computação, a lógica algorítmica, a lógica de abstrair um pensamento, abstrair um problema utilizando a referência da ciência da computação e aplicar isso ao jornalismo. André, você está viajando. E como é que a gente faz isso funcionar? Tem uma palavrinha-chave chamada metadados, que, pelo menos na minha hipótese, é o que faz essas coisas todas funcionarem. O conceito de metadado, de uma forma bem simples, nos ajuda a entender por que dados só fazem sentido no contexto. Se eu crio uma conexão entre um dado e algo que dá contexto, algo que possa dizer o seguinte: esse dado significa isso. Isso é um metadado. No instante que eu consigo trabalhar com isso, eu consigo amarrar esses dados de forma decente. Tanto o Thiago quanto outros profissionais que utilizam tabelas para fazer esses relacionamentos, eles precisam pensar num modelo. A minha tabela precisa ter linhas e colunas, mas as colunas precisam ter nomes. Esses nomes precisam significar alguma coisa, de tal maneira que eu conecte uma coluna que indique, por exemplo, o CPF de uma tabela com uma coluna CPF de outra tabela para fazer esse cruzamento funcionar. O nome CPF, dentro de uma lógica em que o computador possa entender as duas tabelas sem dar pau, é disso que estamos falando quando entramos em metadados. E aí a gente enlouquece, porque se a gente entrar no conceito metadado e abrir para outras possibilidades, vai voltar a 2013, quando o Snowden revelou para o mundo o que a agência de espionagem norte-americana faz com os nossos metadados. Basicamente tenta descobrir o que a gente faz na vida, né? A partir de informações de telefone celular. Esse repórter de um jornal australiano, chama-se Will O'Kendry, minha pronúncia é péssima, né? Eles disponibilizaram uma base de dados desse repórter, basicamente, pegaram o celular dele, o smartphone, pegaram um volume de dados, disponibilizaram para download e abriu para as pessoas. Ó, moçada, dá uma olhada no que o repórter fez e tenta fazer alguma inferência em relação ao caminho que ele percorre, as pessoas com as quais ele conversa. E os leitores acertaram muitas coisas. Se os leitores acertaram, imagine quem sabe fazer um pouco mais com essas coisas, né?
Por que metadados são importantes, André? Esse sou eu tentando fazer uma pesquisa de doutorado. Tá? Baixando toda sorte de arquivos com os nomes mais absurdos de PDFs, etc. E vocês fazem isso o tempo inteiro com as fotos de vocês, se é que fazem. Né? O problema de não fazer uma gestão adequada de metadados é, caramba, aquela foto em que eu estava de vermelho em Bertioga no verão de 2009, caramba, onde é que está? Nossa, tá na pasta, provavelmente está na pasta DSN 0098 com várias fotos nessa sequência numeradas e você jamais vai encontrar essa foto de novo. Se você não faz isso com os seus ativos digitais, e o jornalismo faz exatamente isso com as suas notícias todo dia, com as informações que guardam todos os dias. Não há gestão nenhuma de organização por meio de metadados. Uma forma óbvia de fazer isso é usando Mendeley, no caso dos meus arquivos em PDF. Baixei um arquivo, isso aqui me interessa, eu jogo para uma base de gestão de metadados e coloco ali algumas informações, isso tem a ver com isso, isso tem a ver com aquilo. E quando eu quero, por exemplo, fazer alguma coisa sobre metadados, está fácil. Olha, eu tenho aqui os arquivos XY, e tal. Essa coisa, para quem produz, conversa com o Word lindamente, toda aquela parte de bibliografia sai sozinha, né? Então fica fácil. Mas esse é o tipo de coisa que a gente não dá muita bola. Né? A gente pensa em metadados a partir também de uma lógica de crowdsourcing, as pessoas produzindo e indexando os seus próprios rótulos para as informações. Isso é muito comum em sites de relacionamento. O YouTube funciona por meio de tags, que a gente pode definir por metadados. A hashtag, que talvez seja o grande exemplo cultural do século de vamos colocar rótulos, vamos colocar metadados em tudo, né? Surgiu do Twitter, né? E se espalhou culturalmente em vários lugares. Tem hashtag no canto superior direito do aparelho de TV, tem hashtag não posso, tem hashtag em todo lugar. E se a gente pensar que até esses dias a gente usava esse tipo de formatação de metadados num negócio chamado Delicious, alguém usava Delicious aqui? Pois é, eu adorava. Só que eu, como usuário do Delicious, pegava os meus próprios metadados. Eu gostava muito daquela terceira ali, um doidão. Um doidão, semanticamente, não diz nada para ninguém, só para mim. Mas se eu crio um sistema de fluxonomia, um sistema onde as pessoas alimentam palavras-chave e colocam um relacionamento para aquilo que elas desejam, eu estou aberto a esse tipo de sujeira. Eu estou aberto a esse tipo de coisa que semanticamente talvez não tenha tanta relação. A propósito do termo semanticamente, a forma mais tradicional da gente criar marcações e informações na web é utilizando um negócio que muitos aqui vão olhar e falar assim, quero ir embora, chega. Que é um tipo de marcação. A mais conhecida é essa, chama-se XML, Extensible Markup Language. Que basicamente eu crio um rótulo dizendo o seguinte, olha, aqui começa um título, aqui termina um título, aqui começa um link, aqui termina um link. Existem padrões, alguns desses padrões de notação mais populares é o Real Syndication Simple, que é o RSS, que também caiu muito em desuso. Você tinha ali formas de dizer o seguinte, isso aqui é um título, isso aqui é um link, isso aqui é um autor, isso aqui é uma data, isso aqui é um conteúdo, para que eu consiga separar o que é informação e o que é conteúdo. Vamos em frente. O Tim Berners-Lee teve uma sacada há pouco mais de 15 anos, dizendo o seguinte, a web, em algum momento no futuro, não vai ser meramente uma cadeia de documentos conectados, mas sim uma cadeia de dados conectados. Onde, ao invés de fazer uma consulta em busca de documentos, eu faço uma consulta em busca de dados, e esses dados possam vir de forma encadeada, organizada. Na escala de 0 a 10, eu diria que a gente está no 2 nesse caminho. Esse desenho chama-se Semantic Web Stack, ou pilha, ou cake, tem várias traduções em vários nomes. Nos diz, é bem tecnológico, mas só para vocês entenderem, tem dados em todos esses lugares aqui. Tá? Nós, da comunicação, muitas vezes paramos naquele nível ali de baixo, nível da pirâmide, nível mais inferior, onde eu crio categorias. Eu mesmo crio uma editoria de um caderno de jornal. Ou crio uma tag para dizer o seguinte, olha, esse conteúdo está associado àquela tag X. Para quem já atualizou um blog em algum momento, sabe do que eu estou falando. Né? Marcações mais amarradas, que implicam relações mais interessantes, começam a ficar impossíveis, ou começam a ser complexas até para dentro da ciência da computação. Imagina para quem fugiu das tabelas de Excel e foi fazer jornalismo. Né? É muito pior. Isso aqui nos dá a exata dimensão, pode seguir, isso aqui nos dá a exata dimensão. Quanto menor o caráter semântico de um dado disponível na rede, mais fácil.
de publicar. Então o HTML nos resolve, uma marcaçãozinha simples, o documento que eu subi ali, sem muita preocupação, está valendo. Quanto mais complexo, mais caro, mais interessante, aí começa a vir uma sopa de letrinhas da mais alucinada, mas que a gente pode traduzir da seguinte forma: modelo, mapeamento, criar um modelo. Por que eu vou utilizar aquele rótulo, aquela categoria para designar um objeto específico? E o que essa categoria quer dizer? O que esse nome quer dizer? Essa é uma gestão importante, essa é uma reflexão importante que em algum momento a gente vai acabar fazendo, porque senão é como se a gente fosse enviar papéis em gavetas. Né? Essa mesma lógica pode ser aplicada às nossas próprias notícias. Considere que as nossas narrativas também são dados. Eu posso fragmentar a minha reportagem em pedaços e colocar, por exemplo, uma relação entre um conceito e uma ideia em um pedaço dessa narrativa. Reparem, e existem várias propostas que já tratam da ideia do jornalismo estruturado, enfim, que é outro desses buzzwords. O Rafael adora buzzwords também, como eu, de pensar em conceitos que são usados meio que da torta e direito. Eu pego a minha reportagem, compartimento ela, crio conexões e, por meio disso, faço novas histórias. Tecnicamente, como é que eu penso nisso? Como é que eu posso providenciar isso? Por favor, Rafael. Partindo da lógica de que o meu artigo pode ser atomizado, dividido em partes. O The New York Times, internamente no laboratório, faz essa experiência, vi isso por meio desse artigo, onde eles fazem uma aposta bem audaciosa, que talvez o futuro da notícia não esteja em forma de artigos, esteja sim em forma de fragmentos que possam ser conectados por meio de uma lógica de máquina. O Washington Post fez recentemente uma reportagem muito interessante, eu não sei se é o próximo slide, não. Nós vamos saber. Não. O próximo slide é uma outra experiência do New York Times, que basicamente, a Carol vai gostar disso, ela que estuda sistemas de gerenciamento de conteúdo, são formas de criar anotações semânticas a conceitos pensados previamente, de tal maneira em que o jornalista tenha a exata dimensão de, opa, isso aqui tem a ver com tal assunto que já foi tratado em outros momentos, tem outras histórias conectadas a termos, a empresas, a outras ideias, e que de alguma maneira pode, entre outras possibilidades, nos abrir caminhos para tomar decisões em relação a por que eu vou falar sobre tal assunto e qual palavra ou qual ideia faz mais sentido em relação a outra. A próxima, sim, é um texto do Washington Post. Se vocês procurarem, tem mais de um, mas esse fez um barulho muito grande porque é uma página estruturada de tal maneira que durante o texto sobre o Estado Islâmico, alguns conceitos eram destacados no meio do texto e você, ao clicar num desses conceitos, aparecia, assim como na pesquisa Google estruturada, onde vem lá aquele resultado da Wikipedia, ou mesmo alguma outra ideia, tem ali uma informação extra, como se abrisse um parêntese, só que ao invés de abrir uma nova página, como tradicionalmente a gente tenta fazer hierarquizando links, aquela discussão do jornalismo digital do século passado, aparece na própria página um conceito novo, uma ideia nova a partir de um modelo pensado previamente. Tá? Parece uma coisa de outro planeta que eu estou dizendo, mas na prática estamos falando em modelos, estamos falando em pensar em como criar conexões para que os nossos dados façam mais sentido. Isso se aplica à lógica do Data-Driven Journalism, do jornalismo de dados que o Thiago apresentou, e se aplica a outras possibilidades. Essa ferramenta é aberta, mas ela não tem em português. Ela chama-se OpenCalais, ou Calais, para bancar aqui a minha pronúncia falha. Basicamente, você joga um texto ali dentro e ele te dá sugestões de marcações semânticas possíveis. Olha, isso aqui tem a ver com tal conceito, isso aqui tem a ver com tal ideia. Tem uma outra ferramenta que se baseia nessa lógica aqui, chama-se Document Cloud, que foi pensada para jornalistas que também utilizam desse tipo de varredura, especialmente para grandes documentos, e encontrar ali alguns padrões. Vamos seguir. Tem uma questão importante que eu não mencionei, que eu acho válida. Se nós produzimos conteúdo, e esse conteúdo pode ser marcado, pode ser revirado, pode ser compreendido por máquinas, isso significa que se eu sou veículo de informação, também sou software. Parece audacioso o que eu estou dizendo, mas eu posso ser identificado como uma produção ou alguma, enfim, uma lógica que tem um código-fonte e cujo código-fonte pode ser hackeado. Hackeado no sentido positivo, de perceber com elegância formas de criar atalhos, de reescrever o código de forma diferente. E uma das formas de enxergar isso de forma direta é por meio de uma API. Sem muito tecnicismo, mas basicamente o The Guardian, por exemplo, o The
libera parte do seu material, do seu acervo, para consultas por meio desse tipo de lógica e permite, por exemplo, entre outras coisas, que eu faça aplicativos, visualizações, pegando, por exemplo, olha, deixa eu identificar matérias que o Guardian publicou no período de 10 anos que tratem de problemas climáticos, né? Enfim, intempéries da natureza. Então tem lá terremoto, furacão, para saber, por exemplo, quais foram as maiores tragédias que o Guardian publicou. Enfim, tem algumas que saltam aos olhos, por exemplo. Isso é uma visualização feita por meio da API do Guardian. Basicamente, eu tenho lá um volume X de dados publicados e crio uma visualização porque o Guardian permite que eu faça isso a partir de sua API. Eu estou indo para o fim, mas eu quero espanar vocês mais um pouco. Quando eu chego na parte superior daquela lógica de amarrações, eu entro num campo minado no lodaçal chamado ontologias. Basicamente, eu começo a criar conceitos e fazer relações entre conceitos dentro dos próprios fragmentos, amarrando ainda mais essa lógica. O exemplo que a IBM faz para explicar isso está aqui. Eu tenho um verbete qualquer explicando quem é o William Shakespeare, e a partir dessas marcações, reparem, eu posso criar conexões, modelos, para relacionar o William Shakespeare com outras coisas que também são entidades, também são objetos e, por que não, computacionalmente, fazer com que essas relações funcionem. Isso aqui parece também coisa de nerd bitolado, mas é um trabalho da BBC. A BBC talvez seja, dentro disso que a gente está falando, um lugar mais interessante para ser observado. Eles criaram, desde 2010, formas de criar essa gestão de informação e de utilização de dados para fazer com que a coisa funcionasse dentro da área de esportes, que é uma coisa que me agrada também. Em 2010, eles elaboraram as primeiras relações ontológicas entre elementos a partir da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Não foi o 7-1, gente, foi a outra, aquela que o Dunga perdeu para a Holanda nas quartas. E a partir daquela experiência, eles começaram a melhorar, eles começaram a aperfeiçoar o modelo. Este modelo que vocês estão vendo foi usado para a cobertura dos Jogos de Londres, dos Jogos em casa deles, né? Onde vocês têm ali, basicamente, eu tenho um evento, eu tenho o país, eu tenho parte da programação, dentro desse evento, quem participa, se é masculino, se é feminino, quem são os atletas, entre outras informações que, na prática, esse modelo prévio de todos os eventos, atletas, provas, possibilidade de tempo, se vai ter medalha, se não vai ter medalha, na prática gerava páginas como essa aqui, aí vamos para o próximo, onde o jornalista praticamente tinha que fazer uma gestão simples de produção de informação, contar as histórias ligadas às Olimpíadas, e todo o resto, especialmente a montagem dessas informações, por exemplo, não só as tabelas, mas os tempos, as informações factuais e entre outras relações, é feito de forma automatizada, por meio de algoritmos. Traduzindo, eu tenho menos gente para fazer muito mais conteúdo, porque os computadores me ajudam a fazer isso, já que os dados estão melhor amarrados e podem fazer isso de maneira mais interessante. Para quem se interessar, a BBC tem um laboratório de mídia. Eles publicaram recentemente um manifesto para, de alguma forma, pensar em propostas, projetos que lidem com essas coisas. São alguns degraus acima do que a gente viu, do que a gente ainda precisa ver mais, porque, repare, como o próprio Thiago mencionou, nós estamos ainda num estágio muito embrionário quando fala em dados para o jornalismo dentro desse patamar de utilização de planilhas. Para chegarmos num nível como esse que a gente está vendo, então talvez, sei lá, minha filha, desde que ela não faça jornalismo, pense nesse tipo de situação também, né? Algumas iniciativas para a gente encerrar. O David Caswell é um norte-americano que bolou um projeto, uma experiência por 2-3 anos chamada histórias ou reportagens estruturadas, Structured Stories. Ele já não atualiza mais, mas basicamente a ideia era exatamente essa: fragmentar relatos de determinadas notícias e organizar por meio de modelos, de taxonomias. Quais são os conceitos e como é que eu faço isso funcionar? Dá para navegar e criar visualizações por linha do tempo de determinadas histórias, encontrar outras fontes. É bem interessante esse projeto. Esse ainda é mais fascinante, talvez, André, não entendi absolutamente nada do que você disse. Tá bom, entra só nesse lugar aqui, chama-se OntoText. Now.ontotext.com é uma ferramenta, esse povo aqui da OntoText criou um sistema de gerenciamento que utiliza desse tipo de marcação semântica, e isso aqui é uma experiência a partir dessa ferramenta. Você navega por algumas editorias, começa a clicar nas notícias e de repente, opa, uma notícia sobre
o Google I.O. dessa semana, a palavra Google aparece com alguma frequência, está relacionada àquelas outras notícias, e aí você começa a se perder, porque, bom, esse conceito também tem a ver com esse, tem a ver com esse, pronto, está feita a estruturação por metadados dentro dessa lógica. A empresa que eu mencionei no começo, que fez aquela visualização de dados a partir dessa marca, que chama-se Stiling, e como o nossa TARS, o nosso modelo TARS tem a ver com jornalismo e empreendedorismo, a gente precisa mencionar que eles não estão nem aí para o jornalismo. Na verdade, não é que eles não estão nem aí. O foco de negócio deles é empresas que precisam tomar decisões por meio de dados. E, no caso aqui, implica em questões comerciais mais elaboradas. Invariavelmente, eu fico imaginando o seguinte, até para dar um palpite em relação à mesa da manhã. Se paixão pela informação estruturada não vai nos levar àquilo que vai, digamos assim, financiar os nossos trabalhos, um caminho possível vou pensar em alguma coisa que alguém pague para fazer, desenvolvo isso e utilizo, de repente, parte dessa relação receita-despesa para aquilo que eu estou apaixonado, para aquilo que eu gosto de fazer. De repente, essa dobradinha pode funcionar. O que me chamou a atenção desse lugar aqui, o WordLift, que é outro exemplo, eles permitem que você que tem um blog no WordPress instale um plugin, que é uma coisa muito fácil, pague uma taxa, eu não fui atrás do preço, mas enfim, e tem muito conteúdo dentro do meu blog, eu tenho um negócio próprio, enfim, quero criar uma forma de organizar conteúdo por meio dessa lógica, André. Eu quero disponibilizar os meus dados, eu lido com causas sociais e quero disponibilizar dados que eu já apurei e quero que outras pessoas utilizem essa lógica de dados abertos para se relacionar comigo. Posso fazer? Pagando uma taxa, dá para mapear ou criar essa análise de texto, eu não sei se tem no nosso idioma, mas reparem que esse tipo de iniciativa já começa a aparecer de forma a tornar isso próximo do usuário final. Eu não podia deixar de falar o seguinte, aproveitando que o Rafael mencionou que nós temos que ter um cuidado muito grande com conceitos. Nós estamos o tempo inteiro lidando com toda sorte de conceitos, definições, jornalismo estruturado, jornalismo semântico, web jornalismo, ciberjornalismo, jornalismo de dados, jornalismo jornalístico, jornalismo 2.0 flex, jornalismo 5.0 turbo com injeção eletrônica, e agora vem conteúdo inteligente. Conteúdo inteligente, tá? Basicamente isso tudo que eu falei como um nome de mercado muito legal que o pessoal do marketing está usando para oferecer a empresas. Você que tem silos informativos dentro dos seus sites corporativos e quer organizar isso de forma inteligente, utilize dessas ferramentas e contrate os nossos serviços, baixe o nosso e-book, bote o seu e-mail na Macumba, você vai receber os nossos comunicados o tempo inteiro, etc. Repare, estão fazendo o que nós da academia costumamos ter cuidado danado com conceitos, com estrutura de origem dessas coisas todas, estão ganhando dinheiro em cima disso. A gente vai deixar esses caras ganhando dinheiro e não vai fazer também? Não vai pensar num nome legal? Não vai pensar numa ideia, enfim, que vai nos ajudar a financiar as nossas paixões? Por que não? Sabe? Vamos fazer. Por fim, a sugestão que eu deixo a vocês. André, por onde eu começo a pensar nessas nerdices todas? Pensamento computacional. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o Walter, meu orientador do mestrado e do doutorado. Pensar computacional implica em abrir sua mente para pensar em resolver problemas como um programador faria. Não necessariamente botando a mão na massa para programar, mas sim pensando como um programador faria. Isso implica em abstrair o problema, em pensar em formas de seguir perguntando sim ou não e seguindo passo a passo, montar um programa mental a partir dessa lógica e reconhecimento de padrões e fragmentação de informação. Se você tem, por exemplo, uma ideia de publicar os seus próprios conteúdos na internet, que nomes você daria para rotular, que categorias você faria, que fragmentos de informação poderiam colar entre si para que esse tipo de situação funcione. Um último recado, não sei quem aqui já ouviu falar disso, e se alguém ouviu falar e conhece, por favor, voltem a fazer. São encontros que basicamente reúnem desenvolvedores e jornalistas com o nome Hack Hackers. É uma iniciativa que não é brasileira, é uma iniciativa de fora, mas que em São Paulo já alguns desses eventos foram realizados e basicamente funciona como um caldeirão de ideias como essas que eu tentei fomentar na mente de vocês e provavelmente quando esse tipo de situação ficar mais comum, a gente vai ter ainda mais assuntos para tratar dessas questões. Gente, eu peço desculpa se eu avancei muito, né? Essa última, deixa essa última aí só para... Peço desculpa se eu avancei muito, mas basicamente o recado é a gente fica muito tempo falando, a gente fica muito tempo discutindo. Acho que a grande mensagem nossa aqui, se a gente está falando de empreendedorismo, é vamos fazer. Vamos começar a trabalhar e vamos fazer. Tá bom? Gente, obrigado pela atenção. Obrigado, André. Obrigado, Thiago.
gente vai fazer uma rodada de perguntas, porque já está com o tempo bem estourado, senão a gente não vai almoçar. Arrasou, André. Alguém quer fazer pergunta? Oi, boa tarde. Meu nome é Pamela. Eu percebi que tanto o Thiago quanto o André usaram muitos exemplos internacionais. Isso justifica, até pelo fato do que o André falou, que aqui no Brasil o jornalismo de dados está, não digo engatinhando, mas ainda não está consolidado. Então, diante disso, eu pergunto para o André e para o Thiago, como o jornalista de dados pode fazer perguntas para que ele não seja surpreendido por dados inverídicos. E aí eu estou falando principalmente das esferas públicas, das tabelas públicas. Só emendando, a Natália Barbosa está perguntando aqui exatamente o que são fontes confiáveis, como você faz para... qual é a sua nota de corte para você considerar uma fonte confiável. E ela também pergunta como que você decide a quantidade de dados que você vai se aprofundar para fazer uma matéria. Onde que você chega e fala assim, isso basta. Mais alguma pergunta? Eu vou deixar a parte prática em relação à filtragem de dados, enfim, para o Thiago, provavelmente a visão prática dele faz mais sentido. Mas eu acho que a lógica que a gente precisa ter com números, com tabelas, com cruzamento de dados, é a mesma lógica que a gente tem que ter com qualquer informação que pretende ser relacionada, pretende ser contextualizada por nós. O nosso papel é contextualizar a informação no segundo ponto. O primeiro ponto é desconfiar dessa informação. O desconfiar implica no seguinte, eu não sei necessariamente, para começo de conversa, muitas vezes, a origem de determinadas tabelas, de determinadas fontes. Esse é um ponto. Outro ponto é, se eu não tenho um background mínimo de estatística, eu preciso contar com alguém que possa me ajudar a não criar uma visualização ou criar uma relação errada. Joga no Google um negócio chamado Spurious Correlations, ou correlações espúrias. Basicamente tem uns gráficos muito legais, número de assassinatos nos Estados Unidos e número de consumo de mussarelas, e as curvas iguais, e dá a sensação de que as coisas são correlacionadas. Não tem nada disso. Então esse cuidado da desconfiança é necessário. Isso implica basicamente na sua cultura, não só em relação a saber da origem da informação, mas também como é que eu faço uma aplicação real disso. Uma saída, antes de passar agora para o Thiago, seria uma coisa que dificilmente as organizações de mídia tradicionais vão fazer por uma questão de modelo de negócio, que é abrir os seus dados. A abertura de dados é uma forma de accountability, é uma forma de deixar com que outras pessoas possam, por que não, questionar o método que você usou, questionar a fonte dos seus dados e até mesmo contribuir para que esse diálogo aconteça. Abrir os dados, como eu mencionei no finzinho, implica também uma possibilidade até audaciosa para alguns veículos de criar potenciais inovações no instante em que eu converso com mais gente, dialogo com mais gente e tenho contribuições a dar dentro dessa lógica. A chance de errar, nesse caso, é menor. Tentar levar ao máximo minha memória de curto prazo aqui. Você perguntou sobre confiar, né? Como que a gente sabe se a fonte de informação está correta ou não. A gente, na verdade, enfim, jornalismo de dados não tem exatamente uma grande diferença no sentido de você continua sendo um jornalista. Ninguém vai se tornar um jornalista um jornalista bom só porque usa jornalismo de dados, mas um jornalista bom pode ampliar suas capacidades e conseguir atender a mais questões por conta disso. Então, como todo jornalista, você liga ao padrão desconfie, sempre, de tudo. Só que também é bom, precisa ser uma desconfiança embasada, né? Então, muita gente, às vezes a gente está dando curso mostrando, existem dados sei lá, que você vai pegar no site da ONU e tal. Puta, Thiago, mas esse dado aqui e tal. Existem metodologias para
para fazer essas pesquisas, e se você entrar nos órgãos oficiais reconhecidos por, enfim, fazer a tabulação, a organização desses dados, tal, você vai se cercar de alguns cuidados para, enfim, conseguir confiar um pouco mais nessas informações. É claro que, da mesma maneira como você não vai usar a Wikipédia como fonte da sua matéria, você também não vai pegar uma base obscura de algum blog de uma pessoa que você nunca ouviu falar na vida e usar como fonte, que é muito comum, né, nas redes sociais, enfim, mas usar como fonte de referência para os dados que você vai tabular. Tem alguns cuidados adicionais que tem a ver com a própria tabulação dos dados. Então, se você pega uma base de informações, você começa a tabular, a mexer nela, e daí isso é igual a... dá para fazer um paralelo com o modo como você faz uma entrevista com uma fonte normal. É uma outra fonte de informação. Se você fizer as perguntas certas para a base do jeito certo, você consegue muitas vezes extrair ali o que você está procurando. Algumas vezes você faz uma pergunta com um método errado e sobra alguma coisa errada. É muito comum, quando você está mexendo com base de dados, de repente você está tabulando ali e às vezes vai surgir um resultado esquisito, inesperado. E aí, de novo, você aplica o desconfiômetro jornalístico da mesma maneira. Se aparece um resultado muito inverossímil, você vai checar todo o seu procedimento, tudo que você fez até ali, a sua base, para ter certeza. Você não vai, nossa, então, Brasil quadruplicou em um mês a mortalidade infantil e tal. Você fala, isso não é muito esquisito, sabe? Tipo, então você vai lá, vai checar para tentar, de alguma maneira, verificar melhor o seu procedimento. E como o André falou, tem há uma preocupação que precisa ser muito grande com metodologia ali. Por isso a gente precisa de uma educação melhor e precisa que mais universidades incorporem também esse tema aos seus currículos ali, para saber mexer melhor com esse tipo de coisa. Muitas vezes você vai se deparar com alguns casos que você não tem certeza se a maneira pela qual você calculou, você obteve aquele dado ali na sua tabulação, ela é a melhor maneira de fazer isso. E aí, da mesma maneira que você vai consultar um especialista para um tema específico que você está reportando, você vai ligar para o técnico de estatística do DataSUS ali e ver, olha, dá para calcular a taxa de mortalidade só para esse grupo, dessa maneira, enfim, com esse tipo de abrangência, e daí o cara vai falar sim ou não. A gente tem que ter a humildade também de tentar fazer isso da melhor maneira possível. Mas, por outro lado, também precisa de uma educação. Achei interessante o exemplo da visualização de dados do André ali, e isso é uma coisa muito, pelo menos eu percebo bastante, né, nas pessoas conforme a gente vai conversando sobre o tema, vai dando aula, tem uma gana muito grande de pegar, não, eu quero aprender visualização de dados e tal, eu não quero aprender a mexer com dados, eu quero aprender visualização de dados. Você precisa entender todo o processo, porque você pode sim cometer erros muito grandes de acordo com a maneira como você tratar aquilo, como você visualizar aquilo. Você tem, além de correlações espúrias, você tem maneiras de mostrar os dados, que cortando demais o eixo, ou enfim, você destacando algumas informações em detrimento das outras, que são maneiras que você vai transmitir uma impressão e uma informação enganosa. O seu leitor tem uma frase famosa, todo mundo fala um autor diferente, eu nunca sei de quem que é, mas que torturando os dados você consegue provar qualquer coisa. Pois e na verdade, tipo, dependendo do método ou da abordagem que você adotar para tentar compreender os seus dados, você consegue chegar a conclusões opostas também. E aí entra aquela coisa que a gente falou, sabe, de uma abertura um pouco maior do processo pelo qual o qual te levou a chegar àquela informação. Você vê em alguns lugares, ainda de uma maneira incipiente, colocando isso. Tem algumas matérias muito bacanas do 538, do Washington Post, do New York Times. Eles já deixam links, olha, como é que a gente fez essa tabulação, como é que a gente fez
chegou a esse resultado, o que é a metodologia, né? É o que você olharia num paper científico na parte da metodologia, o que é importante para ter esse accountability, né? Para você ter essa fiscalização. A respeito da questão de quando saber a quantidade de dados que é suficiente, às vezes a gente baixa umas bases tão gigantes, né, com tantas colunas e tantas consultas possíveis que a gente se perde um pouco ali. Aí é a questão de você começar a se organizar. Muitas vezes a gente faz um processo, e eu faço isso também, de olhar para o que tem a base de dados e começar, então eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer aquilo outro. Mas é bom, pelo menos eu adoto isso como um exercício, se distanciar um pouco. Se você tivesse alguém que você estivesse entrevistando, quais seriam as perguntas que você faria? Independentemente de estar ali naquelas colunas ou não. E a partir dessa curiosidade jornalística, você ir desenvolvendo e vendo o que você consegue perguntar ou não. De fato, dá para se perguntar muita coisa cada vez mais. Não sei se vocês viram, lançaram recentemente a base de dados do IPTU de São Paulo. Tem 3.600.000 linhas ali. Você pode perguntar absolutamente qualquer coisa. Assim, quem são as pessoas que têm mais? Então, você fica até meio perdido. É bom organizar, como se você fosse organizar o seu questionário antes de entrevistar alguma fonte, você organizar as perguntas que você deseja fazer para a base de dados. Parece um paralelo esquisito, entrevistar a base de dados, mas é bem assim mesmo, na verdade. É bem assim, você faz perguntas para ela, você tem respostas. O paralelo ele se aplica muito bem nesse caso. Mais alguma pergunta? Enquanto alguém fala alguma coisa, é incrível que a gente estava falando disso e o rate series do Fire 38 só apareceu nos 49 do segundo tempo. Né? Que é uma referência muito boa também, para quem gosta do assunto. E uma coisa também, às vezes isso pode dar a impressão de ser, nossa, um mundo distante, complicado, eu fui fazer jornalismo, não queria nunca lidar com matemática, por que a gente está falando disso agora e tal? E assim, não é exatamente assim. Claro que você tem várias iniciativas ali no front principal ali, enfim, na vanguarda do jornalismo de dados, experimentações, coisas diferentes estão sendo feitas, mas tem até uma frase de um grande jornalista desse ano, que é o Aaron Pulver, que aprendendo Excel e tabulações, juro, tabulações simples e básicas de dados, você consegue fazer 80% do conteúdo que sai de jornalismo de dados, que sai com esse uso sistemático de dados para você conseguir fazer as matérias, você consegue fazer. Tem coisas muito mais avançadas que isso tem, mas o básico já abre um monte de possibilidades para você enquanto jornalista. Como eu falei, você tem milhares de bases de dados hoje, dos governos brasileiros, dos municípios, nem todas estão uma qualidade muito boa, mas você pode fazer muitas perguntas para elas simplesmente aprendendo a fazer alguns cálculos no Excel, a ordenar, a classificar, fazer filtros, fazer algumas fórmulas simples. Isso já basta para você ampliar a sua capacidade de jornalista muito, assim, bastante. Muito, muito obrigado. A discussão está muito, muito instigante. Sei que muitas pessoas já têm perguntas. Dá para almoçar com o Thiago, com o André, pagar o lanche. Quer dizer que tem alguns restaurantes, para quem não conhece, aqui na Liberdade, mais populares, PF. Tem fast food, quem quiser alguma coisa, um restaurante japonês, tem lá pro lado da Praça da Liberdade. Só que a gente está com o tempo, agora já deveria estar começando a mesa de jornalismo digital. Então eu quero que no máximo 1 hora a gente começar a próxima mesa, então que vocês não atravessem a cidade para almoçar. Só queria aproveitar para agradecer a presença do professor Enio Moraes, da SPM, a professora Michele Roxo e Marcos Bigode, aqui da FIA. Muito obrigado, gente. Até já. Bom almoço.